Em 1980, eu participei de um concurso de pintura na minha escola, Senador Cunha Melo, na Cachoeirinha. Em 1980, a minha avó cigana Esmeralda veio do Rio Grande do Sul me visitar. Na época eu tinha 14 anos e já estava começando a minha vida artística, fazendo litofrotagem em cima da placa de gesso que eu entalhei. Fazia milhares todo, todo ano e distribuía a amigos, professores, parentes e a quem quer que gostasse do meu trabalho. A minha avó Esmeralda, nessa viagem que ela fez do Rio Grande do Sul para o Amazonas, ela trouxe um baúzinho e dentro desse baú tinha um caderno onde estava escrito toda a minha genealogia. Foi nessa época que eu descobri que o homem que vivia com a minha mãe não era meu pai biológico, era um padrasto. A minha avó Esmeralda me deu de herança do clã Avalon Picão um caderno que estava escrito toda a nossa história, toda a nossa genealogia, um par de sinos que veio lá do Tibete ou da Índia, um par de adagas que veio do Egito, e mais incenso, perfume, brincos, colares, pulseira, um livrinho de metal que estava escrito o nome de todos os meus antepassados. Eu, com 14 anos, resolvi sair de casa e morar com uma namorada que eu tinha de 30 anos. O nome dela era Gesilda. E nós viajamos de Manaus. Nós viajamos de Manaus e fomos morar em Rio Branco, no Acre. Lá eu vivi com a Gesilda até os 17 anos, quando eu viajei para Belém, no Pará. Lá eu me alistei na Marinha de Guerra. Já estava há um ano na Marinha de Guerra, na função de soldador. Um fato que ocorreu foi que, certa vez, às 3 horas da madrugada, foram me acordar para que eu fosse até a barca oficina e viajar até o meio do rio para socorrer um navio de guerra que tinha rasgado o casco numa pedra no meio do rio. Isso às 3 horas da manhã. Eles tombaram o navio de lado e eu fiquei soldando o casco desse navio. Eram 2 anteparas cortadas. Trabalhei até mais ou menos às 5 horas da tarde, sem comer, só trabalhando direto para terminar, porque eu era mais jovem e o outro soldador, que era um cabo, ele era muito gordo, ele não cabia entre as 2 anteparas. Um tempo depois, um mês depois, eu recebi uma medalha por serviços prestados à pátria. No final do ano de 1985, eu dei baixa da Marinha, saí e fui para Roraima. Lá em Roraima, eu frequentava a Praça do Garimpeiro e fui recrutado para ir para os garimpos da Tríplice Fronteira, Brasil, Venezuela, Guianas. Fui para o garimpo e trabalhava lá. Era um trabalho muito penoso, muito sacrificado. Aconteceu que despencou um barranco, cobriu eu e mais 2 companheiros garimpeiros. Ficamos soterrados lá durante mais de 24 horas. Nesse período, no meio da lama, uma sucuri gigantesca se enrolou no meu corpo e ficou tentando quebrar todos os meus ossos para depois, eu acho, ela me engolir. E eu fiquei mais de 24 horas dentro desse buraco coberto de lama e cascalho e pedras, quando no outro dia os meus companheiros do garimpo conseguiram cavar e me tiraram de lá, ainda com a sucuri enrolada no meu corpo. Infelizmente, os outros 2 companheiros morreram. Eu fiquei tão doente, tão ferido, que me levaram para a aldeia Raposa Serra do Sol. E lá um pajé ficou cuidando de mim, com remédios da natureza, fazendo suas orações, sua pagelança. E depois de uma semana que eu comecei a melhorar. Nesse meio período eu me encantei com a Macuxi, de nome Lavínia Macuxi. E ficamos assim, namorando. Depois de um tempo, a Lavínia resolveu ir comigo para Boa Vista.
E quando eu melhorei bastante, nós fugimos da aldeia e fomos para Boa Vista.